Vamos lá então, boa noite pessoal, Psicologia do Esporte e Exercício, estamos aqui de novo, gravando, né? Deixa eu ver se o volume tá bom, deve estar, ótimo. Vamos lá, olha lá o tema na tela, né? Psicologia evolucionista, mais aplicada ao esporte e exercício. Então, por que eu tô falando nisso, né? Eu selecionei vários temas que podem ter a ver com a nossa prática esportiva. A gente vai ver no outro slide, mas eu vou mostrar aqui principalmente imagens retomando um período ancestral nosso, evolucionista, de caça e coleta, para a gente estar pensando na motivação, tá bom? Então, motivação é o tema central desse grupo de slides, que depois continua com outro, né, num olhar mais cognitivista, e aqui a gente vai falar um pouquinho mais de evolução, e no final um pouquinho mais de um olhar para o profissional de atividade física, um olhar mais humanista, linkando com a evolução, tá bom? Não, creio que não vai ser rápida, não vai ser demorada essa gravação, como sempre, vão anotando, vão relacionando as perguntas pessoais, inclusive, com os temas, né? Então, aqui já mescla um pouquinho da área da antropologia, tá? Além da psicologia. Então, quando vocês vão lá atrás, a gente pensaria que o ser humano ele tem na sua genética, no seu DNA, né, ele herda, né, dos pais, herda dos ancestrais dele, uma série de estruturas corporais, órgãos, é isso que faz dele um ser humano, né? E isso acontece, a gente foi mudando ao longo aí da evolução humana, e da evolução das espécies por meio do processo de seleção sexual, seleção natural e seleção de grupo, tá bom? São 3 tipos de seleção, talvez vocês tiveram naquela disciplina de ciências naturais, né, no primeiro semestre, agora não estou lembrada, do ciclo básico, e é bem interessante, né, porque a gente pensar, quando a gente amplia o nosso olhar comparativamente com outros animais, a gente percebe o quanto a gente não é o centro desse universo, o centro dos seres vivos na Terra, né? Então tem coisas que nós temos em comum com as ancestrais primatas, mas claro que nós temos capacidades cognitivas, capacidades de comunicação, que são muito além, né, do que os nossos outros animais do nosso planeta, né? Mas isso não quer dizer que a gente é superior no sentido de poder usar eles, poder torná-los escravos, nossas comidas e tudo mais, né, no meu olhar, tá bom? Então, num certo sentido, aqui a gente fala de que a evolução, ao mesmo tempo que ela, né, selecionou alguns caracteres muito mais físicos, né, acredita-se que a evolução também selecionou comportamentos, tá? E esses comportamentos, no período ancestral, tinham uma função. Então, é o mesmo que falar, a gente tem essa psicologia hoje, essa cabeça, em função daquilo que funcionou, né? Ou foi selecionado pelo parceiro, seleção sexual, né? Ou foi selecionado naturalmente pelo ambiente, né? Parceiros que não enxergavam, por exemplo, não eram, não poderiam sobreviver no ambiente ancestral, né? Sem a visão. Eventualmente, parceiros que não fossem amorosos e cuidadores da prole, né? Não seriam escolhidos pelas mulheres e haveria uma seleção sexual também, né? E a seleção de grupo, que é mais controversa, seria um exemplo, por exemplo, do próprio grupo tá excluindo uma pessoa através do sentir vergonha, né?
Então, por que que a gente sente vergonha? Pode ser que o próprio grupo quis estimular que a gente, eh se adequasse às normas desse grupo, né. Então, o indivíduo que não sentia vergonha, por exemplo, ele não estava incluso, não tinha proteção do grupo, não tinha os recursos do grupo. E aí aquele caractere psicológico também não foi selecionado, né. Então vamos caminhar um pouquinho, retomando muito mais os conceitos de evolução, mas aplicando atividade física, quase que só atividade física, né, daria para dar um curso de evolução, né, foi sobre minha tese de doutorado foi sobre evolução, né, dando como exemplo a brincadeira do ser humano, mas no caso aqui a gente não vai se aprofundar muito não, é mais para dar um exemplo mesmo. Então, quando a gente fala em evolução, a gente pensa que muitas coisas do ser humano são universais. Por isso que a gente fala em identidades humanas. É isso que torna o ser humano humano, né? Porém, tem coisas específicas da atividade física que são peculiares, que são particulares, né? Então, quando a gente vê aqui, que eu já mostrei até esse grupo, eu selecionei vários comportamentos humanos, brincadeira, apego, competição, cooperação, comunicação verbal e não verbal, emoções, seleção de parceiros. E aí o contraste ambiente evolucionário natural e o ambiente contemporâneo, como alguns dos comportamentos que são, né, falados em evolução e que eu acho importante no entendimento da atividade física, né. Nesse momento, a gente vai mostrar principalmente isso daqui, como o ambiente evolucionário natural nos nos motivava para fazer algum tipo de exercício, tá bom? Os outros a gente vai caminhar depois em outros momentos. Retomando, vocês já devem ter visto essas dicotomias que falam, natureza e criação, né. Então, aqui até no slide seguinte, depois eu volto esse, tem gente que usa o termo natureza e cultura, organismo ou ambiente, instinto ou aprendizagem, algo hereditário ou algo experienciado, padrões estereotipados ou plasticidades. Então, tudo isso está querendo contrapor algo que vem do ser humano, de uma natureza, de uma hereditariedade, e algo que é construído ao longo da vida do indivíduo. Pode ser desde a vida intrauterina até, né, o último dia da vida da pessoa. Então sempre se pergunta: "Ah, mas isso é aprendido ou isso é determinado?". E com o tempo, essa dicotomia, ela foi se perdendo. Então, ao invés de falar isso é ou um ou outro, muitas vezes se fala isso é natureza e cultura. Ou melhor ainda, é a natureza se manifestando via cultura. Ou ainda se fala que isso não é uma natureza, você tem uma predisposição. Se ela vai ser manifestada em função do ambiente que você vive, vai depender aí das situações que estão acontecendo na sua vida, né. Então, o slide anterior, a pergunta seria: quanto de determinada característica se deve à natureza e quanto se deve à criação? Então, por exemplo, uma criança que é violenta no esporte. Ah, mas ela tem pais violentos, ou ela foi criada num ambiente de muito desamparo, de muita violência e ela aprendeu a ser violenta, né. E a pergunta central talvez seria substituída, seria como natureza e criação interagem para produzir aquele determinado comportamento violento, tá bom? Então é muito importante ter essa perspectiva integrada e levando em conta que os fenômenos psicológicos são muito complexos, né, e a gente precisa abrir esses leques de explanações ao invés de estar fechando numa abordagem mais genética ou mais ambiental.
Tudo bem? Para dar um exemplo, né, como essa área já foi muito, né, muito importante, ainda tem um peso, mas isso daqui é um estudo já antigo, né, de 20 anos atrás, tentando exatamente pensar o quanto a genética influencia, aqui fala em 50%, o QI, né, o índice de inteligência, né, de uma criança. Então, 50% genético e 35% do ambiente, né. Muitas doenças também, como a esquizofrenia, também tem ali uma partezinha genética, aqui variações de personalidade. Então, muito do que se faz de estudos nessa área, muitas vezes é com crianças gêmeas, né, irmãos gêmeos univitelinos, que compartilham exatamente o mesmo DNA, né, que foi aquela célula que uma só que se separou em duas e nascem dois bebês idênticos, né. O não univitelinos, né, eles são dois óvulos, né, que são fecundados por dois espermatozoides e daí pode nascer até um homem e uma mulher totalmente diferentes, né. Então, quando se estuda gêmeos, às vezes pode-se chegar exatamente num estudo mais próximo do quanto é uma interferência genética e o quanto é uma interferência do ambiente, né. Claro que os gêmeos, em geral, são criados no mesmo ambiente, seria raríssimo gêmeos que são separados, são adotados, e famílias que criam de maneiras diferentes, às vezes em países diferentes, com uma cultura diferente, né. Aí seria um jeito mais radical de estar vendo o efeito da genética ou do ambiente, né. Muito difícil um estudo assim, teria, né, jamais teria algo intencional autorizado, né, pelo comitê de ética e tudo mais. Seria um absurdo, né. Mas isso faz a gente refletir, né. Lá no passado já se pensava, né, principalmente se via nos países socialistas que queriam usar o esporte como um meio de promoção política, já se falava do quanto, havia uma seleção de atletas muito pequenos, né, desde a infância, às vezes olhando pais, olhando formas corporais dos pais, predisposições atléticas, e isso ficou muito controverso, né, por N questões, né. Então, a gente pensando num sentido mais amplo dessa evolução, né, a gente pensaria: "Puxa, mas se o ser humano lá ancestral, ele sobreviveu até hoje, né, ele vivia aqui nesse ambiente super difícil, imagina só, né, sem fogo ou com fogo, depois, né, com precariedades, né, com animais peçonhentos, com uma dificuldade de se manter vivo. Imagina a gente hoje num acampamento rústico demais, né. Então, há 11.000, 13.000 anos atrás, os Homo sapiens tinham um modo de vida muito particular e muito difícil. O que será que fez com que a gente se mantivesse e tomasse conta do planeta, né? Habitasse esse planeta dessa forma tão central e tão dominante, né? Então, o que a gente percebe é que o corpo em movimento, a vida sempre ocorreu em meio ao movimento corporal, né? O movimento corporal permitiu tarefas essenciais para a sua sobrevivência e principalmente para os relacionamentos sociais também da espécie, né. Então aqui eles estão ali, né, fazendo alguma comida, vão acender uma fogueira para fazer a comida deles, mas ao mesmo tempo eles estão ali em grupo, eles estão interagindo, eles estão falando, eles estão se comunicando através de movimentos, através do corpo em movimento, né. Aqui mostrando de novo, né, como eles saíam, caminhavam para coletar materiais para fogueira,
faziam coisas juntas, né, com uma pedrinha ali lascando, talvez alguma para quebrar alguma noz, alguma coisa, né. Então tudo isso, né, talvez um grupo aqui indo atrás, né, se deslocando de um campo para outro em busca de um terreno que tenha mais árvores frutíferas, que tenha água, que tenha outros animais para poder caçar. Então, o nosso corpo, para dizer assim, ele está extremamente adaptado ao movimento corporal. O que que não é parte da nossa evolução? É ficar parado e sentado na cadeira por 3 horas, né, assistindo aula o dia inteiro, isso o corpo não está adaptado, né. Aqui de novo dando a ideia, né, de que, na revolução da agricultura, cerca de 10.000 anos atrás, é que começou a mudar um pouco essa história de caminhar tanto, né. Então o gênero Homo sapiens, ele ficou cerca de 2 milhões de anos nesse modo de vida que a gente fala de caça e coleta, né, caminhando, se estruturando em pequenos grupos e sempre, sempre com o corpo em movimento, né, para várias razões. Olha, para buscar alimento, para se deslocar para um lugar, para caçar, fugir, lutar, né. Então, tudo isso, e se reproduzir, né. Então tudo isso são movimentos corporais, né. Não daria para a gente viver sem o nosso corpo em movimento. Aqui é uma comparação da ingestão de energia, né, de adultos hoje e provavelmente de um período de caça e coleta, pastores, agricultores de locais mais ancestrais, mais primitivos, né. Ó, a caloria nossa é muito maior, a ingestão, né, aqui é bem menor. O quanto vem de origem animal, também varia muito, né. Alguns pastores têm mais de origem animal, vegetal, colesterol, índice de massa corporal. Olha como tendência hoje a gente tem muito mais, massa corporal, peso, né. Aqui a gente era muito mais magrinho, muito mais ágil, né, no ambiente, mesmo comendo, né, mais aí de origem animal, e alguns momentos variando muito, né, podendo chegar a mais gasto, né, mais calorias do que hoje. Porém, claro, o gasto energético era muito maior nesse caminhar todo, né. Aqui um grupo, né, durante uma caminhada aí, para evitar o esgotamento dos recursos alimentares, né. Olha só, magrinhos, caminhando bastante, né, usando, né, os recursos mais básicos para a sobrevivência, de caça, de lutas, né, então as lutas também têm esse sentido. Aqui, claro, tá sorrindo, tem uma expressão de jogo, né, de competição, talvez, entre equipes aí de índios, né, tem uma Olimpíada indígena, né, que eles não só competem, mas eles também é como um espetáculo, né. Eh, então, a toda a parte do movimento do corpo, ele tem rituais que são muito próximos do que a gente faz hoje, né, as brincadeiras de luta, de guerra, de brigas, né. Aparentemente está lutando com raiva, não, eles estão com uma pelo menos esse tá com uma expressão ainda de de brincadeira, né. E a gente foi ritualizando, criando esportes também com essas nossas essa nossa herança cultural, né, de lutas, de veja, capoeira, com sentido também de fortalecer o corpo, gerar uma identidade entre eles, se unir na música, mas também tá se fortalecendo para não sucumbirem, né, à escravidão que foi feita.
aqui já mostrando como, né, os nossos esportes foram indo de um lado, nascendo de um lado muito estrutural e funcional, né. Então, mesmo os treinamentos com ginástica antigos aí, olha, no Brasil, numa colônia em Santa Leopoldina, 1876, tinha lá os aparelhos e que tinham características muito militares, né, que relembram esse período nosso ancestral aí. A Escola de Educação Física, olha só, 1906, também com esse jeito bastante militar. Hoje, um dos esportes que ainda lembra um pouco esse ritual mais selvagem, né, são esses jogos, às vezes o rugby inglês, né, que não tem proteção, que é uma coisa muito mais primitiva, né. E relembrando que muitos jogos com bolas, no passado, a bola era a cabeça do inimigo humano, né. Então, em geral, a cabeça, o chutar a cabeça do inimigo, era o ato máximo de humilhação, né, dizendo que nós ganhamos aquele inimigo, nós matamos um inimigo, e isso gerava uma união no grupo, uma cumplicidade do prazer e do ódio. Olha que louco isso, né. Quando não tiver bola, né, acha esses que horror, deleta, corta isso, por favor. E aí, claro, que a gente vê os rituais ali, né, vocês lembram esse haka, né, que é aqueles rituais pré-competitivos, né, de danças e, né, que eles tem vários links aqui, depois vocês olham, né, que eles param, cantam, fazem gestos, o olhar, às vezes, aquele fogo no olho, olhando para o outro time, né, o outro time fica meio às vezes meio, né, se sente meio ameaçado, alguns já seguram um no outro, fazem alguma postura de meio: "Pode fazer aí sua dancinha que isso não me afeta". Então o nosso esporte ele carrega, né, você vê grito de guerra, que a gente chama, guerra. Pô, mas não é uma Olimpíada, não é uma coisa lá com ideal de Coubertin, uma coisa legal, uma coisa de união. Não, gente, tinha guerra no passado. O esporte era um ritual de guerra também, né. Então a gente carrega esse resquício, né, de extremo de competição, até com mortes, né. Claro que internamente a gente tem sempre esse paradoxo, o que que é dentro do grupo e o que que é entre grupos. Entre grupos a gente tem aí a guerra, dentro do grupo, às vezes a gente tem a dancinha, né, rituais de roda, cooperações para fazer atividades funcionais, né. Vejam as dancinhas de festa junina, né. Então o que que a dança, a música nos traziam e ainda trazem hoje, né, uma sincronia no grupo, um pertencer a um grupo, uma unidade, uma identidade, um momento de libertar as emoções, os sentimentos, né. É tão gostoso, né, estar num grupo, cantar numa roda, né, dançar junto. Então tem todo um apelo, talvez nosso ancestral, né. Aqui mais exemplos, né, isso daqui é da Olimpíada mesmo, indígena aí que tem no Brasil, né, os tipos de atividades que eles têm. E aí a gente foi tornando o esporte mais civilizatório, mais moderno, com roupas, né, às vezes da classe média, né, trajes nada esportivos, né, que mostravam que eram parte de uma elite e tal. As mulheres e ó, casais jogando aí com toda essa roupa, provavelmente isso daqui é um primórdio do tênis, do badminton, né. E aí a gente pensa, qual é o sentido do esporte hoje, né? Ele foi caminhando de um sentido extremamente
movimento corporal, primeiro extremamente funcional, reprodutor, caça e coleta, depois muito mais tribal, de identidade, de luta com guerreiros, com outros grupos. E aí a gente foi vendo como ele também gera essa identidade, essa, né, de grupo, de nação, de equipe esportiva. Então a gente vai falar muito que o esporte tem fortemente essa pegada social, né? Eu me sinto parte de um grupo. Eu tô lá no clube, jogando alguma coisa com a família, na escola, representando a minha cidade, competindo com outras turmas da sala de aula, né? Tudo isso são grupos sociais que nos unem e nos trazem um senso de pertencimento, né? E a nossa própria evolução, se fala do ser humano ter dado um salto qualitativo tão grande em termos de evolução, muitos teóricos falam que tem a ver com a complexidade do grupo muito grande. Então, se no passado a gente tinha grupos de mais ou menos 30, 40, no máximo 50 pessoas no nosso grupo ali da savana, isso já era muito complexo. Tinha momentos que eu tinha que perceber rapidamente quem estava me traindo, traindo no sentido de eventualmente querer me matar a hora que eu fosse para para coleta, porque não gostava de mim. Eu tinha que fazer elos, eu tinha que fazer perceber rapidamente, olhando para as pessoas, a comunicação não verbal dela. Então, tem teóricos que falam que, como o nosso grupo social foi ficando cada vez maior e mais complexo, nossa inteligência foi caminhando junto para isso. Então, a gente tem uma comunicação melhor, a gente foi refinando tecnologias, foi refinando padrões de se manter vivo muito mais complexos, e nossas habilidades sociais são muito mais desenvolvidas do que outras espécies, né? Não menosprezando, né? Hoje a gente tem espécies que têm cultura, que passam de um para o outro, o macaquinho vai lá, passa um para o outro, lavar a batata na água do mar para ela ficar salgadinha, né? Então a gente não pode menosprezar a cultura também de alguns animais primatas, e o quanto eles aprendem, o quanto eles usam a inteligência e não só os instintos, como se pensava no passado, que o animal é instintivo, faz tudo sem pensar. Nada disso, eles aprendem sim, inclusive formigas, né, abelhas, está muito já demonstrado hoje em dia que eles têm um aprendizado impressionante, né. Aqui de novo mostrando, né, o apego, nosso sentido ancestral de cuidado, de formação de vínculo, né, o toque, o abraçar, a ajuda de irmão maior cuidando de irmão menor, né. Então tem uma beleza nesse lado nosso ancestral e que às vezes o nosso ser muito civilizado foi perdendo, né. E às vezes no esporte a gente resgata, um pula no outro quando comemora, né, sai para viajar junto, tem uma interação mais próxima, como se fosse uma família 2, né. Então o esporte ele entra dentro desse pacote social muito forte, é lá que a gente se relaciona, é lá que a gente aprende, além da família. Às vezes não tenho família e o esporte vira minha família, né. O técnico vira uma referência, né, uma base de apoio, né. Então o ser humano, enquanto ser altamente social, ele tem atividades físicas que não ocorrem nesse vazio. "Ah, mas e o corredor que corre sozinho?". Olha, até ele pode correr sozinho, mas ele também está mentalmente imaginando situações sociais que ele vai de alguma forma participar em grupo. Seja mostrando o físico dele, né, para algum parceiro, né, parceiro amoroso, seja competindo, né,
seja encontrando um técnico, que seja virtual, que seja online, né, e dialogando com ele as planilhas de treino, participando de uma outra corrida, né, ou no menos possível que a gente pode pensar de não social, ele está pensando, ele está ali correndo, pensando sobre relacionamentos dele, ele está esbarrando com pessoas na rua e às vezes só cumprimentando com outro corredor que também passa por ele, né? Então nunca a gente deixa de ser totalmente, né? Deixa de ser social, né? Fica totalmente asocial, antissocial, né? E o social tem a ver com ser regulado e regular o outro, né? Então a gente está numa sincronia, né? Tanto que é tão difícil agora, né? A gente olhar para o outro na rua e ver o outro de máscara, né? Parece que a gente fica mais tempo assim olhando. Talvez vocês já foram na rua e falaram: nossa, por que que aquela mulher ficou olhando tanto tempo para o meu rosto? Será que estava legal minha cabeça, minha máscara? O que que aconteceu? Parece que a gente também fica mais tempo, porque antes tinha um sorriso. E a gente, se o outro até sorri para a gente não consegue perceber se aqui teve um leve franzir de olho. A gente fica, o cérebro fica cata, olha só, eu tô sorrindo ou não tô sorrindo? Tô sorrindo, tem uma leve mexida, né, no meu olho aqui do lado. Quando a gente está de máscara, a gente perde, né, essa leitura rápida não verbal, né? Então parece que está muito mais frio, mais distante caminhar pela rua, porque antes as pessoas se olhavam, alguém dava um leve sorrisinho, o outro também respondia. E agora você não vê, né? Pode até ser que o outro está sorrindo, mas você não vê. Então as pessoas perderam um pouco desse mínimo, né, de humanidade que a gente tem. Claro que a gente pode verbalizar, a gente pode sorrir, falar, e aí, tudo bem? Né? É mais raro, né? Mais invasivo, assim. O mais tradicional, mais discreto é um leve sorrisinho, né? Então, o que que aqui o Dunbar e o Barney falam? De que até o nosso cérebro, né, o neocórtex, existe uma correlação entre o tamanho desse neocórtex e o tamanho do grupo social. Olha que interessante, né? E mais, a relação entre o neocórtex e o uso de táticas de enganação entre primatas, né? Olha que louco isso. Tem umas histórias assim de chimpanzés, por exemplo, ou bonobos, que são os mais próximos nossos geneticamente, né? E que eles têm, por exemplo, tem lá o líder, né, do grupo, que é o que mais acasala com as fêmeas, e eles estão sempre disputando essa liderança. E tem uma historinha de um chimpanzé que ele era pequenininho, miudinho, só que todas as vezes que o macaco, né, o chimpanzé dominante, não estava olhando, ele ia lá para o matinho e pegava uma fêmeazinha, né? Quando o chimpanzé dominante estava olhando para ele, ele ficava mancando e fazendo de conta que ele tinha um machucado na perna, né? Então, provavelmente, o chimpanzé dominante via ele como um macho que não ia nunca afetar, não ia nunca disputar a superioridade dele, né? E, na verdade, ele estava lá fazendo a festa com as meninas do grupo. Vejam só, provavelmente ele foi passando, né, num período de evolução enorme, esses mais inteligentes que tinham essa tática de enganação, eles foram passando genes mais de inteligência e foram deixando mais herdeiros, né. Para dar um exemplo, né. Então, hoje é dia de lixeiro, nós vamos ouvir latindo muito, né. Aqui tem algumas imagens retomando agora o esporte hoje, vai ali as torcidas, os grupos, né? Os grupos correndo, representando um país. Eu tô aqui, tá? Em algum lugar. Quem acertar ganha um, ganha um bombom à distância.
Depois vocês me falam no Meet conjunto, eu não vou falar onde que eu tô. Eu estava numa competição no Japão, né, aqui ainda foi no colegial, no ensino médio. Aqui foi no Japão, correndo em volta do castelo de Osaka, mas aqui era um treino perto de um rio, né. E aqui é na creche da USP, criancinhas brincando, né. Então hoje, né, se mantém esse aspecto central do grupo, a identidade com o esporte em si. O próprio esporte ele tem uma microcultura, um microvalor, entende? Então, eventualmente, correr é diferente de remar. Nossa, eu vou fechar lá a porta, melhor, né? Então, vocês veem que cada esporte pode ter um estudo qualitativo, revelando como que é quando entra um novato no grupo, como que é quando termina o esporte, tem rugby, vai todo mundo beber no bar. É um contrassenso da saúde, né? Pô, tava lá todo mundo bonitinho, treinando, não, mas é parte desse ritual de até masculinidade, né? Então, aqui eu retomo aquele slide primeiro, principalmente, opa, pensando então da gente ter enfatizado, né, o ambiente evolucionário, que a gente vai retomar para falar todos esses aspectos ao longo dos slides, ao longo das próximas aulas, tá? Sempre aplicado à atividade física, né? Mas aí a gente pensaria no quanto o social teve um peso para a nossa vida, né, para a nossa atividade física de hoje. Aí eu vou para uma outra reflexão que deixa como pano de fundo todo esse panorama que a gente falou evolucionista, mas ele vai para um olhar humanista hoje, né? E muito mais legal, refletindo para o profissional da área de saúde, né, para a gente em específico, educação física e saúde, mas dá para pensar quem é do lazer e trabalha com saúde, quem é da gerontologia, obstetrícia e vai para uma área de saúde, psicólogo, que atende também a saúde, né. Então aqui eu fiz uma pequena retomada, pensando que a atividade física, ela promove e preserva a vida e a qualidade de vida, né. Então, através do movimento, a gente socializa, a gente cria relacionamentos e vínculos. Nessa proximidade, a gente aprende, né. Vocês veem, por que que só socializar já não gera aprendizado? Também gera, mas quando você está próximo, né, muito próximo de alguém, é mais fácil a gente se esbarrar com dificuldades, né. "Ah, eu não gosto de limpar minha casa toda hora, limpo uma vez por mês". E aí vem alguém morar comigo e vai falar: "Gente, isso está horrível, você está morando numa baderna". Né, vamos lá. Então, o vínculo próximo, ele permite com que a gente reflita, com que a gente tire novas, né, saia da zona de conforto e aprenda novas maneiras, de preferência que dão mais qualidade de vida, né. E isso torna, né, se pensar um desenvolvimento contínuo, não só de uma criança, adolescente, até a gente morrer, a gente vai estar aprendendo, né, desenvolvimento físico do corpo, cognitivo, inteligência e de afetos e social, né, todos ao longo da vida. Essa interação, essa socialização gera uma consciência e eu continuo fazendo movimento e ganhando mais consciência. Isso vai continuando ao longo da nossa vida, né. Aqui tem 4, 5 slides que vão resumir e aí já acaba com umas tarefinhas. O que eu quis colocar aqui foi exatamente falando do quanto o corpo, né, ele está adaptado para esse período ancestral de sobrevivência, porém, hoje a gente se movimenta muito mais para outras razões, né, tornou o movimento hoje tem outras razões.
Se eu fosse selecionar uma razão que eu acho importantíssima na psicologia, de linkar atividade física e psicologia, vejam, é quando o exercício fortalece a nossa superação. Então, nós tiramos medos e inseguranças, né? Então, imagina que vem lá um sedentário, que o médico falou, vai fazer exercício, senão você vai infartar e morrer amanhã. Ele chega morrendo de medo de morrer. Ele não gosta, ele nunca teve identidade com a prática. Ele não gosta do ato de correr, de suar, ele se sente cansado, né? Então, o nosso papel enquanto profissional é muito mais de fazer com que ele ganhe a confiança, fazer com que ele se transforme, inserindo a prática de exercícios físicos no cotidiano dele, mas não via medo, né? Via prazer, via, né, vendo um sentido naquilo, né, confiando de que ele pode sim melhorar e transformar o modo de vida dele, né. Então se faz muito importante diálogo, conversar com o aluno, né, entender o que ele precisa, né. Todos querem qualidade de vida, cada aluno vai ter uma necessidade. Mas para fazer exercício, todos vão ter que ter uma certa dose de disciplina e organização, entende? Eu não consigo fazer exercício se eu não acordar no horário que eu tenho que acordar, se eu não me organizar para ter um tênis, ter uma roupa lavada, né? Depois eu vou sentir mais sede, eu preciso mais de frutas, de verduras, né? Preciso ter essa organização, eu preciso achar uma brecha no meu tempo, então eu vou ter que organizar o meu dia para deixar aquele horário reservado para fazer aquele exercício, né? Então, muitas vezes o nosso papel para quem está iniciando é ensinar esse aluno a se disciplinar, é ajudá-lo a organizar o cotidiano dele, né? Tem hora que ele já chega pronto, ele já trabalhou a cabeça dele, ele já tem uma rotina. Tem horas que ele chega assim, quase sofrido, né? Falando que veio sob orientação médica e não sabe nem por onde começar. Então a gente vai ter que ter essa empatia, essa parte de ouvir, né? Então, o profissional é menos alguém que treina, né, um treinador, mas um educador que reorganiza esse comportamento desse aluno, né? A atividade física pode ser diferente para cada pessoa também. Então, hoje a gente pensaria, poxa, uma pessoa super tímida, ela quer fazer esportes individuais, né? Mas tem esportes individuais que também vai ter um momento ali de grupo, né. Então, no fundo, onde a pessoa mais se realiza, pode ser que seja exatamente onde ela quer menos estar, né. Ou uma pessoa muito certinha, eu faço tudo de um jeito certinho, tudo, né, delimitado, tudo marcadinho, não gosto de correr riscos. Talvez o esporte com riscos seria interessante para essa pessoa. Ela ia ganhar uma confiança extra, isso ia transcender, transbordar além do esporte, para a vida dela. Você ia olhar aquela pessoa e falar: "Nossa, essa pessoa entrou de um jeito e está saindo de outro", entendem? Então isso é muito bonito, quando a gente consegue proporcionar essa transformação nas pessoas, né. Mas todos, claro, hoje em dia, motivação básica, pensando nesse ancestral nosso, é trabalhar a saúde, prevenir doenças. E a gente sim trabalha a saúde. O médico trabalha com doença, né. Algumas áreas da psicologia, claro que são as patologias, as doenças em si, né. A gente tende a trabalhar sempre com a saúde, né. Ele pode não ser um profissional tão bem remunerado, mas é muito realizador quando você proporciona ao outro uma nova maneira de estar no mundo. Olha que lindo isso, né?
Então, o profissional de educação física, ele prepara outros profissionais para a vida também. Se eu dou, né, exercício na academia como personal para um médico, para um engenheiro, para um político, para um, né, outro professor de escola, né, todos os profissionais, estando mais saudáveis, contribuem mais, com mais eficácia na área deles e ajuda mais pessoas, né. Então, é um trabalho essencial que a gente tem a fazer com todos da população, né. Tem um trabalho individual e um trabalho em equipe também. Então, por exemplo, aqui eu dei exemplo do Neymar, porque ele já é excepcional na performance dele, motora, mas ele também precisa ser trabalhado enquanto equipe, né? Como que ele lida, que conflitos que ele gera nos grupos, como que ele é visto dentro do grupo, né? Então, tem pessoas que vai além da saúde e da performance, que a gente tem que também estar olhando, né? Então, para superar os medos e limitações, é preciso também confiar na gente, no profissional, né, para compartilhar a sua vida. Então, o aluno, ele vai criar uma intimidade com nós, profissionais, para ser cuidado. Porém, é muito importante o profissional de educação física manter essa intimidade no nível profissional e não pessoal, né? Isso é óbvio, mas é importante a gente falar. Tanto não, né, criando assédios, né, tendo um rolo lá com um aluno, né, não importa a idade, né, às vezes acontece, então deixa de ser aluno, se, né, se é maior de idade, decidiu, gostou, se não mistura as coisas é bem complicado, né, isso fica ruim, né, isso gera processos, gera, fica mal falado, né, entre aspas, né. Então, e além de tudo, a gente também, essa intimidade para a gente estar ajudando ele a transformar, inserir atividade no cotidiano dele, não é para a gente pegar todos os problemas que ele conta e levar para nossa casa e ter o papel do psicólogo, também não é isso, tá. Então a gente, né, os profissionais da área médica, eles tentam impor uma mudança falando: "Se você não fizer isso, você vai morrer". E nós primeiro temos que tirar esse medo, quebrar a limitação, fazer retornar a confiança. Então, vendo como a gente está linkando confiança da aula anterior, aqui com evolução e o novo papel da atividade física, que não é mais funcional, né? Eu não preciso nem caçar mais nada, eu vou no mercado e pego. Com a pandemia, eu já ligo no aplicativo e já me entrego, eu nem caminho dentro do mercado, né. Então a atividade física ganhou ainda um contexto de saúde, né, de qualidade de vida e também social, né. Então nesse primeiro momento eu tenho que resgatar essa confiança, seja da criança, do idoso, do adulto, né. Então o profissional também tem que ter a confiança de que ele é capaz de ajudar, né. Por isso que eu sempre falo: "Façam tarefinha para vocês irem se empoderando e se conhecendo, conhecendo onde tem que melhorar habilidades, né. De que ele pode aprender, né, confiança de que ele pode aprender a ensinar qualquer esporte, qualquer pessoa. "Ah, professora, nunca fiz rugby". Poxa, você tem condições de ler, pegar um livro, estudar, jogar vídeos, e com todos os conteúdos que você tem na faculdade, biomecânica, fisiologia, psicologia, você vai ler trabalhos específicos do rugby, né, a fisiologia do rugby, a psicologia do rugby, e vai entender aquele esporte. Você pode até fazer umas aulas para ter a prática básica do esporte, mas você pode sim, estudando, orientar qualquer esporte, né. Não sem estudo, é claro, né. E qualquer pessoa. Ah, nunca dei aula para uma pessoa com deficiência visual, com, né, uma prótese na perna, vai aprender, não precisa a faculdade ensinar tudo também. Então, se a universidade não me deu o que eu preciso, eu me dou o que eu preciso, eu vou atrás desse conhecimento. O canudo, o diploma pode ser um perigo,
porque é uma prova de que você sabe tudo. Mas nós vamos aprender a vida toda, né? A nossa formação deve ser para a vida toda, né? Deve ser contínua, né? Um bom profissional, ele vai se dedicar, ele vai quebrar limites pessoais dele mesmo e dos clientes dele e vai ter força de vontade, né? As áreas de estudo são muito dinâmicas hoje, ainda mais a gente que cuida da vida, né? Porque as vidas mudam sempre, né? Se transformam. Vocês veem a tecnologia nos últimos anos mudou absurdamente, né? Só que as tecnologias mudaram porque a gente tinha outras necessidades, né? Nós queríamos, né, a tecnologia nos favorecendo, né? Então, até as melhores cabeças de qualquer área, elas vão ter o apoio e o cuidado de um profissional de educação física, pois eles precisam de saúde, de qualidade de vida, de disciplina e organização para produzirem seus trabalhos, né? Olha que lindo o nosso papel, né? O maior sentido hoje da prática de atividades físicas para o ser humano são práticas que nos ajudam na nossa psique, né? Então, eu tenho limitações, eu não me organizo, eu não sou disciplinada, eu estou, né, pecando com a minha saúde. Vamos lá, profissional de atividade física, vamos lá, ele vai me ajudar, né? Olha só que lindo. Então, as necessidades do ser humano mudaram. O movimento hoje é fundamental para essa integração social e para essa saúde, tão necessária para exercer o nosso trabalho, a nossa vocação, tá? Longe de pensar que isso é para ser um mecanismo capitalista da pessoa trabalhar mais, né, ser mais explorada. Não, é para ter um mínimo de saúde, de um corpo que flui, flexível, sem dores, para se realizar, né? Então, esse é um sentido, uma motivação central, pensando nesse passado evolucionista nosso, tá bom? Então, isso se mantém, né? Criar vínculos, interagir com outros, brincar, competir, cooperar, manifestar emoções, já era lá de trás, isso se mantém. E a gente também, aqui entra a saúde, né? Entra a saúde e também a possibilidade da gente transcender a minha natureza. Ah, enquanto animalzinho, eu tinha lá uma predisposição à violência, né? Eu podia perder rapidamente né, a paciência e brigar com alguém no trânsito. Daí eu aprendo uma meditação, aprendo a fazer yoga, e eu vejo lá alguém me xingando no trânsito. Eu respiro e falo: eu quero brigar ou não? Eu quero ficar quieta, mandar um coraçãozinho para ele, mandar um beijo, falar: vai, moça, vai, segue sua vida, ou pedir desculpa, e mesmo que eu não tenha tido culpa nenhuma, e desconcerta o outro, você quebra o círculo de violência, né? Então, também a nossa atividade física, ela pode proporcionar esse dominar o nosso lado mais animalesco e perverso, tá bom? Então, de novo, pensando nos profissionais, né? É essencial, lembra do Bandura, da autoconfiança, garantir o êxito, principalmente nos estágios iniciais, promover as interações sociais, escolher uma atividade que agrade, promover a alegria e o prazer, o lúdico, o espontâneo, valorizar o processo e não o produto, aprender a ouvir o corpo e lidar com o estresse, né? Então, também a gente fazer um exercício extenuante, que a pessoa passa o resto da semana dolorida, fez demais, né? Acaba se estressando mais com o exercício, não é o caminho, tá? Além de ser uma prática inclusiva, com um olhar para quem tem mais dificuldades e maiores riscos, e não perpetuar quem já é bom, quem já tem, né? Quem já tem um alto nível de facilidade para fazer as nossas atividades, né?
Então, claro, vai ter com atleta, vai ter um grupo que vai trabalhar com atleta, mas ainda atleta é a minoria perto do mundão, né. A maioria das pessoas, as pessoas comuns, precisam da nossa prática para a saúde, bem orientada, com sentido, né, com esse sentido de transformar, de fazer com que a vida dele tenha uma organização, uma disciplina, uma qualidade de vida, tá bom? Então, a tarefinha extra desse módulo tem umas referências. Eu usei sim uma palestra que eu assisti do meu amigo Atair dos Santos, que foi ministrada lá no Paraná, para grupo de educação física, tá aí. E a tarefinha, né? Não precisa ser obrigatória, vocês vão falar no Meet qual vocês querem que eu conte. Em que momentos eu fui levada pelos meus instintos mais primitivos, semelhantes aos instintos dos animais, em quais outros momentos que eu atuei com consciência, sem ser impulsivo? Quando eu mais me respeitei, quando eu fiz o que realmente eu queria, fui verdadeiro, fiquei em paz, né? Sei lá, gente, o que que a gente pensa de mais perverso dos animais que o ser humano às vezes mantém? A violência, que a gente deu exemplo do trânsito, às vezes reagindo numa quadra, né, para algum xingamento, às vezes numa festa, agindo de uma maneira indesejável, não respeitosa com uma mulher, com qualquer outra pessoa da festa, né. "Ah, mas eu estava bêbado", era você ainda, seu inconsciente, seu superego ficou mais livre, né, mas você ainda era você e você assume a responsabilidade pelos seus atos, né. Então tem momentos em que a gente se mostra muito animalzinho, seja dominando, querendo ir atrás de uma companheira sexual, companheiro, seja num momento de enfrentamento, né. Quando isso aconteceu? Vocês têm momentos de mais instintos e como algum mais recente que vocês se controlaram, que vocês ou meditaram, respiraram e falaram: "Esse não é o caminho, o que vai me dar paz é não reagir instintivamente, não ser simplesmente reagir por reação automática, né, passar pela deixar com que passe pela minha cognição e serenamente eu decido o que eu quero fazer. Pode ser que serenamente eu vou decidir descer do carro e dar um soco na cara do cara que me cortou no trânsito. Pode ser que isso vai me dar mais paz. Difícil, né, violência dar paz em alguém, até porque pode ter, certamente, muito alta chance de ter um revide, né, ter uma vingança aí, no mínimo um soco de volta. Então reflitam, reflitam tanto na vida quanto no esporte, nas situações aí, de práticas, de exercícios. Às vezes eu quis me exibir, a coisa do status, né, eu quis me exibir para alguém num dia que eu estava correndo, e aí me lesei todo, né, distendi um músculo, né. Então vocês deixaram assim, né, a gente deixou se levar por uma autoapresentação, mostrar para outra pessoa que a gente era fodão, que a gente era super forte, né. Às vezes numa academia, né, tá lá aquele monte de homem levantando ferro, aí vem uma menina maravilhosa, eles: "Uau, hoje eu vou mostrar que eu sou foda". No dia seguinte não levanta da cama. É é um pouco faz parte do nosso jeito de ser, não tem problema nenhum, mas às vezes a gente carrega um custo muito alto por essa impulsividade, né. E aí tem 2 frases aqui, né, do pessoal da Emma Hota e Vera Bussabi, que são lá da psicologia experimental, né, etólogos estudam comportamento animal, e incluso animal humano, né. Lá tinha também o César Hades, que está aqui numa referência, César Hades, uma perspectiva psicoetológica para o estudo do comportamento animal, um grande, né, professor já falecido, infelizmente, Vera Bussabi aqui, olha, biologicamente cultural, olha que bonito.
o juntar natureza e cultura, né? Ana Maria Carvalho, também uma etóloga, né, já aposentada da USP. E aí, quem mais? Tem duas referências minhas, bobinhas. Colega minha, Ema Ota, aqui, né? Colega minha, Maria Salum Moraes, né? Que estudou muito as diferenças entre culturas na brincadeira, né? Os índios, às vezes os índios lá de Caraguatatuba, né? Comparado com São Paulo. Claro que tem o Darwin, né? Que é o suprassumo aí da teoria evolucionista. Ana Maria Pellegrini também. E tá bom, né? E o Atair Santos, que eu já falei aqui. Então, essa tarefinha termina com essa fala da Vera Bussab e da Emma Ota. As forças culturais afetam a natureza dos indivíduos, mas o universo também é verdadeiro, e esta é a dialética com a qual temos que vir a lidar. Nós somos quem somos, frutos desse nosso novo modo de vida, mas também nós somos quem fomos, nós somos lá atrás, né? Caçadores e coletores nas savanas. O grande desafio do nosso tempo está colocado. Então, a gente é esse animalzinho, né? E vivendo numa cidade grande, louca, cheia de estímulos, cheia de estressores, com ameaças, sem a tribo que nos protege. Às vezes os nossos elos de vínculo ficaram muito distantes, né? Tudo agora via Meet, eu nem enxergo mais, eu não tenho mais toque, né? A gente dormia todo mundo juntinho numa caverna quando estava frio, né? Hoje não tem mais o toque, né? Agora com a pandemia, então, como é que ficou o nosso toque, o nosso contato humano, né? Então, reflitam, tá bom, meus queridos? Espero que tenha gravado. Vai ter outro grupinho de slide, ainda vou sentir se eu faço agora, porque tem a continuidade, né, da parte da motivação. Eu gostaria de ter falado junto, porque é mais rápido, né? Mas vamos ver se eu tenho fôlego para hoje ainda. Um beijo a todos. Anotem, tragam dúvidas e já já eu posto esse daqui. Muito obrigada. Fiquem em paz, se cuidem como sempre. Não sejam impulsivos, não deixem o animalzinho sair loucamente de vocês. Meditem antes e aí, se quiserem deixar o animal sair, sejam felizes, tá bom? Obrigada, até amanhã. Hoje é quarta, amanhã estamos juntos no Meet às 16 horas. Beijão.